e o que pode te ajudar nesse processo de construção da sua resiliência. Se você ainda não tem, desenvolver um projeto de vida, um projeto pessoal. Muitos de vocês interpretam isso como dar significado para a vida. Essa coisa de significado de vida é bastante complexa, porque nós somos um conjunto de coisas, um conjunto de fatores. E só você vai saber o que... Lembra, numa outra live eu perguntei o que significa ser feliz? O significado de vida de cada um também é muito pessoal, e é muito complexo. Mas isso te dá um norte. Quase todas as referências que eu vi sobre resiliência usaram como exemplo o Nelson Mandela. Eu acredito que todos nós aqui saibamos quem foi o Nelson Mandela, né? Um líder sul-africano que foi preso por causa de suas ideias, seu posicionamento político, social, seu desejo de ver o povo dele livre. Ele foi preso durante anos. E ele se manteve resiliente. Ele tinha uma causa. Ele tinha empatia com aquele povo dele. Poderia ter sido muito mais fácil ele cuidar da vidinha dele e cada um que se virasse lá na África do Sul. Mas ele suportou todos aqueles maus tratos, toda a humilhação, todo o desrespeito, maltratos físicos, psicológicos, e conseguiu sair da prisão e veio a ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele tinha um propósito na vida dele, e o mais impressionante, você pode ter, lembra, a sugestão é de ter um propósito pessoal. Então você pode ter um propósito pessoal, é tipo assim, o que eu vou ser quando crescer, né? Mas viram quando a gente amplia os nossos horizontes, quando a gente inclui o outro, essa capacidade de resiliência, ela cresce, ela fica mais forte dentro de você. Um outro exemplo que a gente pode usar também é o comportamento de uma mãe. Se quem estiver aqui, se for mãe, sabe do que eu estou falando. Às vezes, a gente, enquanto só pessoa, só você, uma mulher só, até às vezes, enquanto filha, você não se imagina fazendo determinadas coisas, fazendo determinados esforços. Mas quando você é mãe, você não mede sacrifícios para cuidar, para proteger o seu filho. Eu não estou dizendo que é uma condição sine qua non ter ser altruísta, lutar por alguém, mas característica que vai te ajudar e muito a conseguir desenvolver essa resiliência é saber para onde você está indo. Aí lembra daquelas características lá anteriores que a gente falou, de autoconfiança, autoestima e tudo mais? Inclui lá o que eu quero fazer da minha vida, para onde que eu estou indo, o que eu quero ser quando crescer. Isso vai te ajudar muito a desenvolver essas características. E, por fim, desenvolver as características acima citadas, né? Sempre você vai ser uma construção. Para quem chegou depois, as características de uma pessoa resiliente são autoconfiança, autoestima, bom humor, positividade, autocontrole no sentido de saber lidar com as suas emoções, né? Que assim a gente regula melhor a coisa da impulsividade, empatia e altruísmo. É assim que é uma pessoa resiliente. E para quem chegou depois também, características são desenvolvidas. Se você deseja ser uma pessoa resiliente e você ainda não tem essas características, porque assim, quem chegou depois, né,
Resiliência é um conjunto de características que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Não é uma característica exclusiva. E que, como tudo no ser humano, vai influenciar fatores genéticos, meio ambiente, a reação que você tem a eles. Mas também, como toda característica, você consegue desenvolver. Então é isso. Se você deseja ser uma pessoa resiliente, você vai precisar trabalhar essas características. E não precisa se desanimar, não. Muito pelo contrário, tá? Se você está afim de ser uma pessoa resiliente, lembra da positividade? Então, assim, se veio o sentimento de desânimo e acho que eu não vou conseguir fazer isso tudo aí, desenvolver todas essas características, já bota esse pensamento para correr, porque você está tentando se tornar uma pessoa resiliente. Lembra que ser resiliente faz com que você não ceda às pressões? Então, assim, esse pensamento limitante, negativo, você precisa se esforçar para ser uma pessoa que pensa em possibilidades, uma pessoa positiva, já começa por aí. Nada nesse sentido de desenvolvimento humano, gente, é impossível. Todas nós podemos desenvolver a capacidade de resiliência, mas nós vamos reagir de maneira diferente em tempos diferentes. Só tenha certeza de uma coisa: você pode fazer isso. Lembra da positividade? Lembra da experiência da menina? Que ali, assim, não tinha muito o que ela pensar, ela teve que fazer aquilo. Mas, Vânia, olha, eu já tentei em outras oportunidades e eu não consegui. Tudo bem. A gente vai aprendendo com as nossas experiências. Talvez naquele momento você ainda não estava preparado para isso. Lembra que eu falei que você é um projeto em construção, né? Naquele momento você não conseguiu, mas você vai ter situações difíceis ao longo da sua vida. Infelizmente, você vai ter uma outra oportunidade para colocar em prática a sua capacidade de resiliência. Só que dessa vez, ao invés de você optar pelo enfrentamento evitativo, pedir para alguém fazer, deixar para alguém fazer, você vai fazendo aos pouquinhos, do jeito que você conseguir fazer. Lembra da experiência da menina? Não sei de onde eu consegui forças para fazer aquilo. Você vai encontrar. A força está dentro de você. Você só precisa colocar em prática.